Eu quero saber 2012, tá, gente? Nível 2. Eu quero saber quantos são os números naturais entre 0 e 999, tá? Então, no total são 1000, né? 1000 números entre 0 e 999, mas eu quero saber quantos são os números nos quais aparece pelo menos um algarismo 2, né? Depois a gente vai ter que pensar como é que a gente vai se virar com esse pelo menos um 2 e nenhum algarismo 3. Tá? Então eu não quero que tenha 3 e eu quero que tenha pelo menos um algarismo 2. Tá? Dá uma pensadinha, gente, que técnica tu usaria nessa contagem e logo em seguida a gente confere também a resolução passo a passo. Tá? Cronômetro na tela. Bom, queridos, beleza, vamos discutir, vamos ver o que a gente fez aí nessa questão. Eu vou falar para vocês como eu pensaria, tá? Eu acho que é bem interessante, assim, pô, na hora da pressão, na hora da prova, como é que eu pensaria nessa questão. Olha só, eu tenho então números de 0 até 999, tá? Então, primeira coisa, gente, eu vou pensar no número de 3 algarismos. Tá, mas não necessariamente tem 3. Não, tudo bem, mas, por exemplo, o número 0 eu posso pensar como sendo 000, entendeu? O número 1 eu posso pensar como sendo 001, né? Então eu posso fixar que eu quero escolher um cara para centena, um cara para dezena e um cara para unidade, sendo que esse cara da centena eventualmente pode ser 0, tá? O cara da dezena também pode ser 0, beleza. Aí eu vou tentar fazer pelo princípio multiplicativo direto, só que eu vou ver que dá problema, gente, que dá pau, porque olha só, eu não quero 3, né? O 3 ele está proibido. Algarismo 3 está proibido. Então, quantas opções eu tenho para centena? Eu tenho 9 opções, né? Estou fazendo uma tentativa que não vai dar muito certo, já estou avisando vocês, tá?
mas aqui eu tenho 9 opções, porque o 0 está permitido, né? E daí eu tenho 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Só não pode o 3. Tá bom? Beleza. Aí o que acontece na dezena? Na dezena acontece a mesma coisa. Né? Eu posso colocar o 0 e não posso colocar o 3, então eu tenho 9 opções aqui. Só que aqui, gente, que é o problema. Porque assim, ó, a pergunta que não quer calar, né? Será que eu já coloquei algum 2 aqui? Tá? Se eu já coloquei o 2 aqui ou coloquei o 2 aqui, aqui eu posso colocar o que eu quiser. Né? Por outro lado, se eu não coloquei o 2 ainda, eu sou obrigado a colocar o 2 aqui. Entendeu? Então, o que está acontecendo, gente? Tu está percebendo que o que tu escolheu antes influencia no número de possibilidades aqui. Né? E quando isso acontece, gente, não dá, aquilo que o tio falou bem no começo, né, das técnicas, não dá para usar o princípio multiplicativo direto. Né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma divisão em casos. Tá? Então, a técnica que eu usaria para essa questão é realmente dividir em casos. Eu acho que daria para fazer por caso proibido também, tá, gente? De repente, se alguém pensou aí, também é bem possível resolver. Mas o tio vai fazer o seguinte, eu vou apagar o que a gente fez, que não rolou, infelizmente, e vou fazer uma divisão em casos. Maravilha, gente! Aí quais são os casos que eu vou colocar? Olha só. Primeiro caso é o caso que eu já usei o 2 na centena. Tá? Se eu já usei o 2 na centena, eu estou liberado para as outras casas. Né? Eu posso colocar o que eu quiser. Tá? O segundo caso é quando o 2 vem na dezena e o terceiro caso é quando o 2 vem na unidade. Tá? Só que a gente vai ter que tomar cuidado, aquilo que eu falei bem no começo de novo, hein? Para não contar o mesmo número em casos diferentes. Tá? Então vamos lá, primeiro caso é quando o 2, já usei o 2 na centena. Aí olha só, gente, vamos fazer as contas então de quanto é que vai dar, né? O que eu tenho? Eu tenho 3 algarismos e nesse primeiro caso eu estou supondo que o 2 eu já coloquei aqui, tá? Já coloquei na centena. Então isso aqui não é número de possibilidades, isso aqui é que realmente eu coloquei o 2 ali na centena. Tá? Se eu já usei o 2, eu estou livre, né? Agora eu posso colocar o algarismo que eu quiser, claro, exceto o 3. Né? Então aqui eu tenho 9 possibilidades, porque o 3 está proibido. Aqui eu tenho 9 possibilidades também, porque não pode o 3. E daí eu vou ter que nesse primeiro caso eu tenho 81 possibilidades com o 2 na centena. Tá? Deixa eu marcar isso aqui, maravilha. Primeiro caso está resolvido, 81. Agora, sente só a sutileza, gente. No segundo caso, a gente vai colocar o 2 na dezena, tá? Só que a gente vai assumir também o seguinte, ó, que não apareceu o 2 na centena. Vocês estão me entendendo? Porque senão o que iria acontecer? Iria ter números em comum no primeiro e no segundo caso, que eu estaria contando 2 vezes. Tá? Então, o segundo caso é assim, ó, o primeiro 2 apareceu na dezena e vamos ver quantas possibilidades eu tenho nesse caso. Bom, vamos lá então, né, gente? Eu tenho 3 algarismos, né? Assumindo os 3 algarismos. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar o 2 na dezena, tá? E não esquece, né? Entenderam por que eu estou fazendo isso, né, gente? Porque eu não posso correr o risco de somar o mesmo número em 2 casos diferentes, tá? Então não teve 2 aqui. E claro, lembra que o 3 é proibido, né, gente? Aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho 8 opções, porque eu não quero 2 e eu também não quero 3. E aqui está livre, né? Só não pode o 3. Tá? Então aqui eu tenho 9 possibilidades. Tá bom? Aí o que vai acontecer, gente? Esse 2 aqui tu não multiplica, pelo amor de Deus, né? Que esse 2 é um cara fixo que eu estou colocando ali, entendeu? Não é número de possibilidades. E daí eu vou ter 8 vezes 9, né? 8 vezes 9, que vai dar um total de 72 números nesse segundo caso. Beleza, galera, e só está faltando um caso, né? Só está faltando um caso para a gente fechar a nossa contagem. Eu acho que quem está acompanhando o raciocínio já sabe qual é, que é o primeiro 2 aparecer só na unidade. Né? Quantas possibilidades eu vou ter se o primeiro 2 aparecer aqui, tá? Aí para evitar, de novo, né? Para evitar
interseção com o primeiro e interseção com o segundo, eu vou assumir que não tem 2 na centena, que não tem 2 na dezena e que o primeiro 2 só apareceu mesmo na unidade. Então, olha só, galera, como é que vai ficar aqui, né? Vamos colocar o 2 fixo na unidade, tá? Aqui eu coloquei mesmo o número 2 e aí eu quero que não apareça o 2 nem na centena nem na dezena, né? Lembrando que o 3 é proibido, mais uma vez. Aqui eu vou ter 8 opções e aqui eu vou ter 8 opções. Isso dá um total de 64. Tá bom? Então, caso 1, caso 2 e caso 3 resolvidos. E o mais importante, gente, não tem nenhum número que eu estou contando 2 vezes. Né? Porque aqui realmente ó, o primeiro 2 apareceu na centena, aqui o primeiro 2 apareceu na dezena e aqui o primeiro 2 apareceu na unidade. Tá? Agora o que tem que fazer? Só somar caso a caso e correr para o abraço, gente. Mais uma questãozinha resolvida. Ó, quanto é que vai dar isso aqui? Muita calma, né? Não podemos errar agora, pelo amor de Deus. Só tem que fazer 81 mais 72 mais 64. Né? Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 7, aqui vai dar 15, 21, né? 217. Então, a alternativa certa